Fala galera, Eu sou Renata Azevedo. e eu sou Caio César, e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma breve introdução a sistemas de arquivos. Antes de dar início à aula, vamos tentar entender o que representa esta imagem. A ilustração mostra um exemplo de sistemas de arquivos na forma que ela é organizada. Esses azuis são as pastas, que na verdade ficaram conhecidas assim graças à representação do Windows, mas na computação é conhecida como diretórios, e esses papéis são os arquivos. Vamos falar agora um pouco da definição de cada um. Um arquivo é um conjunto de dados que se relacionam. Elas podem representar imagens, áudios, textos e outros, podendo até mesmo representar uma combinação desses tipos, como por exemplo um vídeo que contém informações gráficas, sonoras e textuais. Vale lembrar que um arquivo é salvo em dados digitais. E um diretório é uma subdivisão lógica de um sistema de arquivos, que permite o agrupamento de arquivos. Quando criamos um arquivo ou um diretório, o computador guarda associações entre letras e números para poder transformar sempre que necessário, já que para ele o entendimento só é possível se os arquivos estiverem identificados por números e o usuário precisa que os mesmos arquivos sejam identificados por nomes. Um sistema de arquivos usa a organização hierárquica. Mas como isso funciona? Bom, um computador é habilitado para lidar com milhares de arquivos. Sendo assim, o uso de centenas de diretórios para organizar é algo normal. Assim, os próprios diretórios são organizados em grupos dentro de outros diretórios, como mostrado na imagem. Bem, para iniciarmos, é necessário sabermos o que é um sistema de arquivos. Um sistema de arquivos é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permitem ao sistema operacional controlar o acesso a um dispositivo de armazenamento. É importante lembrar que ele é a parte mais visível no sistema de computação e que diferentes sistemas operacionais usam diferentes sistemas de arquivos. Todos sabemos que os dados de uma máquina devem ser armazenados em memórias de massa, já que a memória principal, RAM, é apagada ou ser desligada. Mas o que é memória de massa? É o nome dado a qualquer dispositivo capaz de armazenar memória para uso posterior. Alguns exemplos são pendrives, HDs externos, CDs, DVDs e outros. Agora vamos comentar as exigências para um armazenamento. Basicamente são três. A primeira, deve ser possível armazenar uma grande quantidade de informações. Não há muito o que explicar sobre esse tópico, pois hoje em dia no mercado existem HDs super potentes que passam aí da casa dos terabytes. A segunda, as informações devem ser usadas de forma persistente. Mas o que é persistência? Bom, na computação, o termo persistência refere-se ao salvamento de dados em um meio não volátil, ou seja, é uma ação que permite salvar informações em um meio físico recuperável para que essas informações possam ser recuperadas sempre que solicitadas. E a terceira, múltiplos processos devem ser capazes de acessar a mesma informação, ou seja, vários programas ou aplicativos podem ter acesso a esses dados. Agora vamos falar um pouco sobre partições. Antes de mais nada, precisamos saber que partição é uma divisão do disco rígido. Cada partição pode conter um sistema de arquivos diferente, tornando-se possível a instalação de outros sistemas operacionais, resultando em vários sistemas em um mesmo disco ou máquina. Continuando, vamos citar os tipos de partições e explicar cada um deles. Inicialmente, temos a partição primária. É ela que possui a configuração necessária para ser utilizada por um sistema operacional para o processo de inicialização. Uma partição primária não pode ser subdividida e cada HD pode conter até 4 partições, o que significa que é possível possuir 4 sistemas operacionais rodando na mesma máquina, mas obviamente não em simultâneo. Em seguida, temos a partição estendida. Suas configurações não permitem a instalação de um sistema de arquivos, impossibilitando a instalação de um sistema operacional, ficando responsável pelo armazenamento de dados. Só é possível criar uma partição estendida por HD, mas é possível criar várias subdivisões chamadas de partições lógicas. Partição lógica
são subdivisões de rotina estendida. É possível ter 12 partições desse tipo e elas podem ser nomeadas a partir do número 5 até o 16. A partição de swap, nosso último exemplo, é direcionada apenas ao sistema operacional Linux. São partições que têm como objetivo aumentar a performance do sistema. Como assim? Um sistema precisa de memória para funcionar, certo? Se a memória acabar, ocorre falha no sistema. O swap é uma memória virtual armazenada no disco que serve como auxílio da memória RAM. É usado em caso de emergência caso a memória RAM acabe. Porém, sua utilidade era maior antigamente, pois as memórias RAM disponíveis no mercado eram pequenas. Hoje em dia existem RAMs potentes, mas o que não quer dizer que você não deva usar o swap, ainda é bastante recomendado. Temos aqui uma representação de uma divisão do disco rígido, ou partição. A partição primária, que é utilizada por um sistema operacional, e a partição estendida, que armazena os dados. Podemos observar que existem 3 divisões dessa partição. Essas divisões são as partições lógicas. Para melhor entendermos o funcionamento das partições, é necessário aprender o que é MBR. O registro mestre de inicialização é o primeiro setor do HD responsável pelo armazenamento do gerenciador de boot e da tabela de partições. Mas o que é esse gerenciador de boot e essa tabela de partições? O gerenciador de boot é responsável por carregar o sistema durante o boot, em outras palavras, durante a inicialização do computador. Já a tabela de partições contém as informações de cada partição que foi criada, como exemplo, o tipo e o endereço inicial e final da partição. O MBR contém apenas 512 bytes, sendo 466 bytes para o setor de boot e os outros 66 bytes para a tabela de partição. Aqui nós mostraremos alguns exemplos de sistemas de arquivos. No Windows, o FAT16, que é o mais antigo e suporta partições de até 2 GB, o FAT32, que suporta partições de até 4 GB, e o NTFS, que é o mais atual e suporta partições de até 2 TB. No Linux, nós temos o XFS, considerado um dos melhores sistemas de arquivos disponível atualmente, o XT2, o XT3, o XT4, o Razer FS e o VFAT. Bom pessoal, era isso que queríamos passar para vocês e esperamos de coração que tenham ajudado. Mas antes de sair, não esqueçam de dar o seu like e deixar um comentário dizendo se gostou do vídeo e pedindo para o nosso professor ser generoso ao colocar nossas notas. Beijos!